As 10 virgens eram 10 damas, pois a cultura da época era normal a noiva preparar 10 mulheres para cuidar dela, ou adornar ela para receber o noivo. Nesse tempo também, tinha-se um tratado do noivo com a família, e se pagava, Caio, um dote muito caro, talvez um dos motivos que o noivo atrasa, pois daria muita discussão sobre o tratamento desse dote para pagar, para se casar com a noiva. Tinha um processo da onde as damas saíam até a casa da noiva, onde elas iriam preparar a noiva. Essas lamparinas que elas carregavam, não eram qualquer lamparina, ou não eram as lamparinas que eram usadas dentro de casa, como candelabro, não. Era como se fosse uma tocha, aonde a cada 15 minutos se colocava um pouco de azeite para manter aquela lâmpada acesa. É interessante o porquê que Jesus aplica essa parábola. Porque se você pegar os versículos anteriores, Jesus começa falando assim da vinda do Filho do Homem. Ele começa dizendo, é chegado. E quando chegar, vai haver 2 trabalhando. Um vai ficar e o outro vai subir. Aí Jesus diz, haverão 2 na cama. Um há de ficar e o outro há de subir. E Jesus começa a falar isso do servo fiel e do servo infiel. O servo fiel vai subir e o servo infiel vai ficar. E se você observar nas parábolas de Jesus, é um tanto... a compreensão dela é muito simples, porém, nós temos que entender um pouco dessa cultura, porque se nós formos analisar ao pé e não entendemos o que Jesus está tentando nos ensinar, nós vamos nos tornar calvinistas e acreditar que uns foram predestinados à salvação e outros foram predestinados à condenação. Porque você pode observar que Jesus sempre trabalha com porcentagem. 5 vão, 5 ficam. Um fica, o outro vai. Jesus sempre está trabalhando com o termo de que existe uma turma que vai ser salva e existe uma turma que praticamente já está condenada. Só que quando nós vemos Jesus aplicando essa parábola, traz para nós uma realidade. Jesus está dizendo, as 10 eram virgens, pois era igual. As 10 pegaram lamparinas, eram iguais. As 10 cochilaram, ou as 10 dormiram. Não foi só 5 que dormiu, não foi só as loucas que dormiram, ou foi só as prudentes que ficaram acordadas, espertas. Não, elas dormiram, todas elas dormiram. A diferença nessa parábola é que uma tinha azeite, ou uma obedeceu à cultura. Jesus, ele disse bem claro, em Mateus 7, 21, quem vai herdar o reino do céu? Aqueles que obedecem a Deus. Não são todos aqueles que estão no ambiente, ou não são todos aqueles que se dizem, Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu falei no teu nome. Mas Jesus está usando essa parábola para mostrar que os que vão entrar para a festa, ou os que vão ceiar com ele, ou os que vão participar das bodas, são aqueles que obedeceram. Pois se nós pegarmos a cultura, elas sabiam que o trajeto seria um trajeto longo. Elas teriam como se fosse uma procissão, elas teriam que caminhar com a lamparina acesa, pois andavam de noite. Andavam nas trevas. Só que o texto fala que quando elas dormem, talvez não no meio do caminho, mas essa dormida talvez já seja na casa da noiva, ou preparando a noiva para o casamento, elas cansaram, pois a trajetória foi longa, é cansativa, então elas cochilaram, normal. Nós cansarmos é normal, sim ou não? Às vezes a gente cansa de tanta coisa, às vezes a gente cansa do nosso casamento, olha, às vezes a gente cansa dos nossos filhos, às vezes a gente cansa dos nossos obreiros, às vezes a gente cansa de vir à igreja. O cansaço faz parte da trajetória, todos nós. Quem um dia disse assim, eu queria ser solteiro pelo menos um dia. Não, que ninguém nunca falou não, né? Não, você nunca falou isso não, eu também nunca falei.
Quem nunca se cansou da empresa que você trabalha? Porque o cansaço faz parte da nossa natureza. Por isso que Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu, Senhor, vos aliviarei. Oh glória! Porque Jesus está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados, porque Jesus entende que o cansaço é algo natural. Nós poderíamos aplicar alegoricamente que as 10 virgens ou as 10 damas representam a igreja, mas no contexto geral não é só a igreja que elas representam todo mundo. As 10 virgens, a palavra virgem significa pessoas separadas, foram escolhidas para aquele momento, foram escolhidas para aquelas bodas. Não foi qualquer uma, eram as 10 damas, eram as pessoas que queriam preparar a noiva, que talvez, Douglas, o noivo viria com alguns amigos e dentro daquele casamento arrumaria-se outros noivados. Essa era a cultura da época, e Jesus está usando uma linguagem que eles entendem. E quando Jesus fala que elas dormem, eu quero entender que elas dormiram na casa da noiva, porque na casa da noiva não precisava da lamparina delas, tinha alguém ali, e a noiva representa a igreja, tinha alguém ali que estava com a lamparina acesa, iluminando o ambiente, mas de repente alguém gritou: lá veio, porque o texto fala que o noivo tardou, está aqui na Bíblia, o noivo, esse tardou. Talvez a negociação do casamento tardou, e o noivo vem à meia-noite. É interessante você entender que o diabo sempre trabalha na noite. Não na noite que nós vemos aí o sol ir embora e a lua nascer, não. O diabo trabalha nas trevas, na escuridão. Por isso que a Bíblia fala que quando Judas, ele sai para trair Jesus, o texto termina assim: e era noite. Judas, estando na luz, preferiu as trevas. O que representa este azeite? Desde o Velho Testamento, a presença do Espírito Santo. Lembra quando ungiu Davi? Foi com azeite. Quando ele recebe o azeite, a Bíblia fala que o Espírito que estava em Saul saiu e foi para... E se apoderou um espírito maligno de Saul. E Davi foi cheio do Espírito. O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é estar preparado para a vinda do noivo? Ser cheio do Espírito Santo é produzir fruto do Espírito. Está relacionado a um caráter cristão. Não está relacionado a um movimento. Nós estamos aí no mês do avivamento. E o que é avivamento? Avivamento não está relacionado com movimento. Avivamento está relacionado com arrependimento. Eu entender que a minha conduta tem que ser diferente. Não está relacionado ao meu cansaço. Eu posso cansar. Eu posso até pensar em parar. Mas como foi cantado aqui hoje, você não vai parar. O cansaço é algo natural. A nossa fraqueza, a nossa debilitação diante das dificuldades é natural. O que nós não podemos é fazer como essas damas. Elas sabiam que o trajeto, e durante o trajeto poderia percorrer alguma coisa fora do normal. Elas sabiam que a lâmpada ou a lamparina precisaria ser acesa a cada 15 minutos. E quando o grito vem, lá vem o noivo. E eu imagino que essa aplicação seja as trombetas, né? Lá vem o noivo. Todas acordam assustadas, todas estavam cochilando, todas dormiram. Mas quando as prudentes acenderam a lâmpada, as loucas ou as insensatas acenderam. E o texto fala que as lâmpadas delas iam se apagando. Não estava apagada, iam se porque não tinha azeite suficiente. Não estava preparada para continuar o cortejo. Elas não obedeceram à tradição. Elas ouviram e por um ouvido entrou e por outro saiu. Preste atenção. Essa parábola, nós poderíamos falar das prudentes e poderíamos até criticá-las quando as loucas disseram: me dê um pouco de azeite.
dê um pouco de azeite. Aí ela disse, não, se nós te dermos, vai faltar tanto para nós, quanto para vocês, e ninguém chegará. Aonde acontecerá a festa, ou aonde acontecerá a grande ceia, aonde acontecerá o grande momento. Nós poderíamos aplicar, mas a parábola todinha está enraizada nas 5 insensatas, que estando elas sabendo que o cortejo seria longo, e outra, a lâmpada teria que ser usada para iluminar o caminho no cortejo, e na hora da dança, elas tinham que estar com as lamparinas acesas. Elas eram as convidadas de honra do ambiente, e elas não se prepararam para aquele momento. Olha o desespero que elas tiveram quando gritaram, ó, aí vem o noivo. Você entende que não adianta ser só virgem, não adianta ser escolhido. É por isso que Jesus disse, muitos são chamados, poucos são os escolhidos, porque manter a lâmpada acesa é muito difícil. Eu preguei alguns domingos atrás e eu disse que no tabernáculo, quando você entrava no átrio, depois você dava um passo para o santo, aonde a lâmpada acendia, aonde o candelabro não poderia ter luz naquele ambiente, a não ser a luz daquela lâmpada. Essa lâmpada representa a nossa conduta. Essa lâmpada faz enxergar os valores que nós perdemos. E ser cheio do Espírito Santo, irmão, não está relacionado a eu vir aos cultos, aos domingos, chorar. Não que isso não seja bom, é muito bom. Eu vim aqui adorar Jesus, Jesus falar comigo, mas a conduta é maior. Eu tenho que produzir o fruto, mansidão, autocontrole. E aí vai, uma pessoa, ela é revelada que ela está preparada para a vinda de Jesus quando ela consegue produzir o fruto do Espírito. Porque Jesus diz, ninguém sabe nem a hora, nem o dia que Ele voltará. E eu posso dizer, os sinais desses últimos dias estão sendo notórios. Eu posso ouvir o grito, aí vem o noivo. Olha o desespero delas, me dê um pouco de azeite. Aí as outras disseram assim, vai lá e compra, corre e vai comprar. Quem sabe ainda dá tempo, porque o azeite é um preço, tem que se pagar. Qual é o preço que nós pagamos para ter esse azeite? Sendo que Jesus disse que de graça receberdes. O preço é negarmos a nós mesmos. O preço é você abrir mão do teu querer para que o Espírito Santo mova e conduza a sua vida no caminho que você deve trilhar. Ah, irmão, não tem coisa pior do mundo do que você perder essa lâmpada. Porque se você perder essa lâmpada, você vai morar nas trevas. E essas trevas não é o escuro do teu quarto. É uma lacuna sem volta. É um ambiente onde você não consegue enxergar, um vazio dentro de você, que você fica se perguntando, aonde será que eu vou enxergar uma luz? Mas você permitiu. Essas virgens ainda estavam com a lâmpada acesa, mas estava se apagando, estava dizendo assim, está se apagando. Só que a gente percebe, Gleice, nós percebemos quando nós já não temos mais aquela intimidade com Deus. Douglas, nós percebemos quando falta aquela essência que nós tínhamos. Por isso que a Bíblia fala, volte ao seu primeiro amor. Aquele desejo que você tinha de ser uma pessoa diferente. Eu vou falar que está pior, sabe aonde? Nos altares. Porque nós já começamos a fazer as coisas por prática. Começamos a fazer por rotina. Nos tornamos Ofni e Finéias. Só que de verdade, quem está mantendo a lâmpada acesa ainda é o Samuel. Quem mantém a lâmpada acesa ainda é o pequenininho lá que está orando, que está dizendo, Senhor, eis-me aqui. Porque nós estamos preocupados com tantas coisas. Nós nos sentimos tão valorizados porque fomos as damas, ou somos as damas escolhidas por Cristo. Sendo que o que vai nos manter a salvação, irmão, não é o nosso sacrifício, é a nossa obediência. Elas sabiam que precisava de azeite, e elas não pegaram azeite. Eu venho para o culto, eu sacrifico todo domingo, eu faço campanha, eu venho no congresso de avivamento, eu venho todos os dias, eu levanto a minha mão, eu adoro, mas de fato eu obedeço a Deus.
Irmão, será que quando o noivo bater as portas, nós vamos ficar dizendo assim? E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi. Depois chegaram também as outras virgens. Olha lá, o texto fala que elas eram virgens, separadas, escolhidas. Eram as damas. Não era qualquer um, não. Você está entendendo o que eu estou falando? Que não era qualquer um que Jesus está usando, eram as escolhidas. Eram aquelas que Jesus chamou, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Abre-nos a porta, Senhor. Aí ele vai gritar: eu não vos conheço. Pastor, por que ele não abre? Porque a cultura da época não poderia entrar se não entrasse depois que o cortejo entrasse, não entrava mais ninguém. Porque já era tarde da noite. Era-se perigoso abrir a porta para entrar um estranho no casamento. Aí Jesus tenta e termina a parábola dizendo: vigiais, pois porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Você percebeu que nos últimos dias muitas coisas estão tirando nosso foco? Muitas atrações, a chama que ardia em você, o desejo de você fazer algo para o reino foi se apagando, ou está se apagando e você está desapercebido. Talvez o cansaço, ou talvez antes de dormir, elas oraram e disseram assim: puxa, nós temos pouco azeite. Mas o cansaço foi tão grande que elas cochilaram. Talvez na mente dizendo assim: amanhã a gente vai atrás. Porque normalmente nós deixamos sempre para amanhã. Isso é uma cultura do brasileiro, dizer assim: amanhã eu faço, amanhã eu vou, domingo que vem eu busco, no outro eu faço, não, agora, mês que vem eu caso, não, agora eu resolvo, não, agora eu não, irmão, e Deus está dizendo: eu estou à porta e bato. Isso desconstrói tudo que a gente imagina. Jesus já escolheu, eu vou ser salvo. Não, está aqui, ó, as 10 eram escolhidas. Jesus está mostrando que sim, existe uma porcentagem que vai para o céu. Sim, existe uma porcentagem que vai para o inferno. Mas não é Ele que escolhe, é uma decisão nossa. Porque senão eu acreditaria na predestinação. Em vão nós estaríamos aqui cantando, adorando e pregando a palavra. Jesus está mostrando nessa parábola que existe prudentes e existe loucos. E o meu medo é eu estar no meio dos loucos, achando que eu posso fazer amanhã, eu posso buscar amanhã, eu posso encher amanhã. Ei, por isso que eu costumo dizer que se você tiver que amar, ame hoje. Se você tiver que abraçar, abrace hoje. Se você tiver que fazer, faça hoje. Porque amanhã pode ser. Esse dia eu vi um vídeo na internet, alguém mandou para mim de um rapaz que tinha uma mãe, e ele nunca visitava, nunca tinha tempo de visitar a mãe dele. Ele fez até um louvor, e ele, no tema do louvor é: leve flores enquanto as pessoas estão vivas. No clipe do louvor ele chega, não sei quem me mostrou, foi você? Foi o Sidmar que me mostrou. No clipe do louvor ele chega com flores, e quando ele chega com flores, o médico olha e diz assim: já é tarde. Ele teve a oportunidade de levar flores quando estava vivo, só que não teve coragem. Assim mesmo é o reino do céu. Não deixe para amanhã, pode ser tarde. Porque elas ficaram desesperadas, elas queriam entrar, elas não queriam ficar do lado de fora, mas um vacilo foi só não levar o azeite. E Jesus conta aquela parábola nos mostrando que às vezes nós somos separados, somos as virgens. Nós somos até convidados, se para a festa. Jesus até nos convidou para as bodas. Mas a gente vacilou. O eu falou mais forte. Naquela hora da raiva, você não produziu o fruto do Espírito Santo. Você deixou a lâmpada se apagar. Ser crente, irmão,
mas a recompensa será grande. E se tua chama está se apagando essa manhã, é manhã de ceia, irmão. É tempo, Jesus está te alertando, é tempo de você comprar o teu azeite. É tempo de você encher a tua botija. É tempo de você se preparar, porque Jesus vem. E a gente pode ouvir os seus passos. Cada acontecimento, a cada pandemia, a cada praga, a cada crise, a cada escândalo que sai, eu posso ver um passo de Jesus se aproximando da sua vida. Ele deixou o lenço no túmulo, ele deixou dobrado, ele fez questão de pegar o lenço da cabeça, o lenço do corpo ficou no chão, mas quando Pedro entra no túmulo, Pedro observou que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava como? Por isso que você tem que entender um pouco de cultura. Por que Jesus ressuscita e pega o lenço e dobra, e o do corpo ele larga? A cultura judaica diz que quando o rei estava na mesa, e se ele pegasse o lenço, ou o guardanapo, e jogasse amassado na mesa, simbolizaria que ele não iria comer mais. Mas se ele pegasse o lenço, e ele dobrasse o lenço, e ele colocasse o lenço na mesa, o servo sabia, não tire a mesa, porque ele vai, mas ele, então quando Jesus ressuscitou, pegou o lenço, dobrou, e deixou no túmulo o lenço dobrado, ele estava dizendo um recado para Pedro, que era um bom judeu: eu vou, mas fique preparado, pois eu voltarei, não os deixarei órfãos. Você pode adorar Jesus? Ele vem buscar a tua igreja, e nós vamos morar onde não haverá choro, mas ranger de dentes, não haverá cansaço, não haverá dor. Deus está nos preparando. E sabe por que eu decidi pregar sobre as parábolas? Porque todas elas falam da vida de Cristo. Quando não fala da vida de Cristo, fala do reino. Seria muito mais gostoso eu pregar de Davi e te ensinar como vencer na vida. Só que eu quero preparar uma igreja lavada e remida. O vencer na vida você vai, sabe por quê? Porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Será que você pode bater no peito e dizer assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus? Por muito tempo eu me preocupei em montar os melhores sermões. Hoje a minha preocupação é em levar uma igreja lavada e remida. E depois que a gente mudou a igreja, como é que está no culto da manhã? Sabe o que é isso? Existe um povo que está com sede de entender que Jesus está voltando. E nós vamos anunciar isso aos quatro cantos da terra, declarar: prepare as tuas lamparinas, o noivo está vindo. Fadigar no meio do caminho é normal. Eu canso também, eu sou pastor. Mas parar não é normal. Cansar é normal, retroceder não é normal. Cansar é normal, abandonar tudo não é normal. Cansar faz parte da nossa caminhada. Mas desistir? Cansar é para os fortes. Desistir é para os fracos. E nós vamos permanecer. Todo domingo a gente pega um pouquinho de azeite e coloca na nossa lamparina. Esse azeite vai permanecer a semana toda. Aí domingo que vem a gente acende de novo. Cada 15 minutos a lamparina. Ó, cada quanto tempo que tinha que acender a lamparina? Quanto tempo? Isso é a cultura disso. A tocha. Cada 15 minutos eu tenho que lembrar. Cada 15 minutos eu tenho que dizer: Senhor, perdoa, Pai. Sem ti eu não sou nada. Eu preciso dessa lamparina. Ainda há tempo. Se Jesus te trouxe aqui para mim pregar essa palavra para você, porque ainda há tempo.